vamos falar hoje sobre a razão dos dons do Espírito Santo na vida da igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. A intenção do pastor não é mudar o seu jeito de pensar. Quem sou eu para mudar? Às vezes a gente tem algumas convicções que já estão arraigadas em nós. E a gente, às vezes, não quer abrir mão para dar ouvido, nem para pensar no porquê do outro pensar diferente. Então não tem como. Então eu não quero mudar a sua cabeça, mas eu quero apresentar para você como é que a igreja crê. Como é que nós cremos, à luz da palavra. Irmãos, ser cristão é pensar. Ser cristão é dialogar. Ser cristão é responder com inteligência os conceitos, os princípios, a razão da minha fé. Nós não podemos ser servos de Deus que vivam na superficialidade, que vivam por cima da terra. Nós precisamos ter raízes profundas na palavra de Deus, porque é ela que nos faz caminhar, resistir e vencer. Ninguém vence tão somente porque o outro orou, né? Ninguém vence tão somente porque ele vai à igreja. Nós vencemos porque nós conhecemos a palavra. E esta base que é a palavra, ela se ramifica na minha participação na igreja, na minha vida de oração, no meu viver prático como servo de Deus. Aí você enfrenta as batalhas, os vendavais e sai com a vitória nas mãos. Esse é o desafio de Deus. Então hoje, nessa primeira aula, vamos pensar na razão dos dons do Espírito Santo na vida da igreja. Razão quer dizer, qual é a essência, o porquê. Por quê? Vamos abrir primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Por favor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 4. Assim nos diz a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Existe diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E existe diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Vamos ficar só até aqui. Feche os seus olhos. Querido Deus, tua palavra, Senhor, tem sido lida. E nós não queremos ajustar a tua palavra à nossa vontade. Mas nós queremos, como igreja, nos deixarmos ser moldados por esta palavra, transformados por esta palavra. Nós queremos ser, ó Deus, encontrados, tendo a tua palavra sendo vivida, sendo Deus presente em nós, para que o nosso viver, Senhor, seja um viver que glorifique o teu nome. Para que a nossa vida seja vista como alguém que, mesmo andando na contramão do mundo, pois assim nós nos encontramos como crentes, nós estamos na mão do Senhor, nós estamos no caminho do Senhor e frutificamos para louvor e glória do teu nome. Fala conosco, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Bom, amados, o nosso foco vai estar voltado em especial para os dons espirituais. À luz das Escrituras sagradas, nós podemos pensar: o que são os dons? Quem concede os dons? São perguntas. Qual a razão dos dons? Esses e outros questionamentos, nós vamos buscar, à luz da palavra, respondê-los de forma equilibrada e tendo sempre como base a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos faça compreender, que o Senhor nos faça também entender as implicações, os contextos dos dons na vida da igreja, para sermos então instrumentos usados pelo Senhor, instrumentos que façam a diferença
na proclamação do reino de Deus. Deus conta comigo. Deus conta com você. Deus quer nos dar, especificamente, com os dons que, segundo a Bíblia, eles são dados para a utilidade, para o proveito, para o crescimento do reino de Deus. Vamos pensar um pouquinho em algumas diferenciações. Às vezes a gente mistura um pouquinho, a gente confunde. O que é fruto do Espírito? O que é o dom do Espírito? O que são os dons do Espírito? O dom do Espírito Santo, irmãos, é o próprio Espírito Santo que recebemos quando cremos e aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal. Vamos ler lá Efésios capítulo 1, o versículo 13 e o 14. A palavra nos diz assim, eu vou fazer uma paráfrase. Em quem nós também estamos, uma vez tendo crido, uma vez tendo confiado a nossa vida aos cuidados de Jesus. O texto diz assim, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual, esse Espírito, se torna na minha e na sua vida. Quando cremos no Senhor, ele se torna então o selo, ele se torna a garantia, ele se torna o penhor da nossa herança, até o resgate, ou seja, até o momento quando o enigma, aquilo que estamos vendo meio nebuloso, porque nós estamos ainda num corpo material, mas o texto diz que haverá um dia que nós veremos ao Senhor face a face, nós o veremos como Ele é, e lá na glória nós tomaremos posse da nossa herança. Então o dom do Espírito Santo é o selo. A palavra dom quer dizer dádiva, quer dizer presente. Quando alguém se rende ao Senhor, aceitando a Cristo como o único Senhor e Salvador de sua vida, ele é batizado com o Espírito Santo. Ele recebe o dom, ele recebe o presente, ele recebe a presença do Espírito na vida dele, que a partir de então vai moldá-lo, vai, santificá-lo, vai outorgar a esta pessoa a certeza da vida eterna, a certeza do usar do Senhor. Esse crente agora vai se tornar uma testemunha viva de Cristo, pronto até para morrer, como diz Atos 1:8, que nós seríamos testemunhas, martirion, testemunhar até mesmo que seja com a minha vida, porque eu sei que eu tenho o Espírito Santo, eu sei que eu sou de Jesus, eu tenho uma morada nos céus preparada para mim. Isso é dom do Espírito Santo. Mas e o fruto do Espírito? A Bíblia diz fruto, e não frutos. Às vezes as pessoas falam assim, os frutos do Espírito. Está errado. É fruto. Essa é a verdade, segundo Gálatas. Não é isso? Do capítulo 5, 22 em diante. Essa é a grande verdade de um único fruto que se manifesta em 9 virtudes que são inerentes à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler lá Gálatas. Olha só, irmãos, Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito, porém, note bem, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há limite. O que Deus está falando? Você que recebeu o Espírito Santo, você que recebeu o dom do Espírito Santo, agora você então vai produzir o fruto. É isso que a gente está pensando aqui. E esse fruto vai se manifestar em 9 gomos. Imagina uma laranja com 9 gomos. Ela é uma laranja, porém com 9 gomos. Ele é um fruto com 9 virtudes. Você vai poder então amar sem limites. Não há lei. Ser alegre sem limites. Ter paz sem limites. Longanimidade ilimitada, benignidade ilimitada, bondade ilimitada, fidelidade ilimitada, mansidão ilimitada, domínio próprio ilimitada. Você agora vai ser um representante, exalando o doce perfume de Cristo nas suas atitudes,
nos relacionamentos. Ninguém ama se não for no contexto aqui dos relacionamentos. Eles são inerentes do Senhor Jesus. É o que nós falamos aqui. O fruto do Espírito é a verdade de um único fruto que se manifesta em 9 virtudes que são inerentes da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o Espírito Santo procura manifestar na vida do crente. Bom, então entendemos acerca do dom e entendemos acerca do fruto. Mas o nosso tema não é nem o fruto nem o dom. Mas o nosso tema é os dons do Espírito. O que são dons espirituais? Uma definição diz o seguinte: os dons do Espírito são capacitações especiais dadas aos discípulos para equipá-los para a vida cristã, o testemunho cristão, o serviço e a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, e a glorificação do nome do Senhor. Isso é dom. É você sendo encontrado, usado no reino de Deus, com aquela capacitação que Deus te deu, com aquela condição que Deus te deu espiritual, para você ser usado na obra de Deus. Eu vou abordar posteriormente que os dons espirituais, não há um limite, no sentido assim, não, Deus só deixou 19 dons. Não existe isso. A Bíblia registra 19. Mas o texto bíblico dá-nos uma ideia de que Deus é o quê? Soberano. E Ele pode usar alguém em um dom temporário, um dom específico, ou usá-lo como Deus quer. Deixa eu te falar um exemplo de uma pessoa que eu ouvi contar, que era usada pelo Senhor na música. Quando esse homem, ele pegava o violão, irmãos, e sentava para adorar, a igreja se derramava em lágrimas. Uma presença de Deus invadia aquele lugar. E aí um dia, depois de muito tempo de crente, alguém falou assim: rapaz, você é um camarada muito envolvido na cidade, você tem um contato com todo mundo. Rapaz, candidate-se a vereador. E o camarada ficou envolvido com aquilo, crente, se candidatou, ganhou. Depois ganhou para deputado e foi crescendo na política. Mas à medida que ele ia crescendo na política, a unção ia indo embora. No final ele tocava e ninguém sentia nada mais. Parecia, sabe, uma coisa assim, oca, vazia. Porque o Espírito já não estava mais, sabe, sendo parceiro daquele servo, que agora havia se envolvido, havia se, sabe, contaminado com muitas coisas, com muitos guisados que o inimigo estava dando. Ele perdeu a unção. É isso que Deus está mostrando para nós. Ele quer usar, a partir da minha entrega, da minha condição, podendo dizer: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Deus então vai conceder através do Espírito os dons, para nós sermos usados como instrumentos para o bem, para o crescimento do reino. Quem concede os dons espirituais aos crentes é o Espírito Santo. E isto o Espírito faz visando um fim proveitoso, que é o crescimento, a edificação da igreja e a glorificação do nome do Senhor. Logo, sendo membros do corpo de Cristo, todo crente tem pelo menos um dom espiritual. Deixa eu te falar uma coisa. Se um crente não tem dom espiritual, a gente tem que questionar a conversão dessa pessoa. Nós temos que levantar questionamento. Por que ele não tem dom nenhum? Você entende o que eu estou dizendo? É o mesmo que você olhar e falar assim: gente, eu vou plantar aqui um pé de bananeira, mas ela não vai dar banana. Não tem como. Se tudo estiver dentro dos parâmetros normais de uma bananeira, ela vai dar banana. A mangueira vai dar manga. O crente tem pelo menos um dom. Agora, o que a Bíblia diz para nós é que nós precisamos o quê? Descobrir. Nós precisamos o quê? Desejar. Deixa eu te falar uma experiência minha. Com 15, 16 anos de idade, irmãos, a minha grande paixão não era tocar violão. Tocava na igreja, mas eu me encantava com os pregadores. Eu via as pessoas pregando e eu queria pregar, mas eu não sabia, mas eu desejava. E Deus me deu o dom para pregar. Entende? Deus quer realizar na sua vida, mas você precisa se apresentar. Mas para eu me apresentar, existem algumas condições, existem alguns parâmetros. Por exemplo, o Espírito Santo não vai usar um vaso sujo.
O Espírito Santo não vai usar um vaso infiel. Ele não vai usar um vaso infiel, irmãos. O Espírito Santo não vai usar uma vida que é altos e baixos, sabe? Hoje ela está alegre, amanhã está triste, depois da manhã está chorando. Uma vida que só olha para o negativo e não olha o que Deus está fazendo, não consegue ver o agir de Deus. O Espírito Santo vai usar aqueles que ele encontrar, segundo diz lá, João 4:23, os verdadeiros adoradores que vão estar adorando ao Senhor em espírito e em verdade. São esses que o Espírito vai usar, distribuindo os dons. Vamos pensar aqui em algumas listas chaves dos dons espirituais, para a gente ter uma ideia. Os listados na Bíblia. Quando lemos os 3 textos que listam os dons espirituais, percebemos que tais não tencionam ser completas. É o que eu falei antes. Vemos de forma clara que o Espírito Santo, em sua soberania, distribui os dons da maneira que lhe apraz, ou seja, como ele, o Espírito, quer. Portanto, pode conceder outros dons para a edificação do corpo de Cristo. Contudo, a gente não está aqui para ficar inventando, não é isso? Contudo, a grande maioria dos dons espirituais mencionados na Bíblia encontra-se em 3 capítulos principais. Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. É a lista. Há ainda outros textos importantes cujas informações preenchem outros importantes detalhes. 1 Coríntios 13 e 14, 1 de Pedro 4, 1 Coríntios 7 e Efésios 3. Começaremos a reunir a lista fundamental usando os 3 capítulos básicos. As palavras entre parênteses são traduções variantes de uma mesma palavra grega. Romanos 12, nós temos aí dom de profecia, aí vem um descortinar. Pregação, declaração inspirada. As pessoas acham que dom de profecia é dom de revelamento, entre aspas. Aí eu vou dizer, acham que é dom de adivinhação. Um dia um irmão falou comigo assim, pastor, um irmão foi revelado que Deus cortou um laço de morte na minha vida. Eu falei, meu irmão, e ele falou alguma coisa que não está na Bíblia? Por acaso ele falou alguma coisa diferente? Falei, está lá no Salmo, meu irmão, 37, versículo 4, ou 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Falei, meu irmão, Deus está cortando laço de morte todo dia na sua vida, todo dia na minha vida, rapaz. O irmão acertou um lá. Ui, mas Deus está livrando de muitos. Então, se nós entendermos que dom de profecia, a luz dos dons, é trazer à luz a revelação da palavra de Deus de forma pregada, ou até mesmo, como diz aqui, uma declaração bíblica inspirada, isto é profetizar. Mas tem mais, dom de serviço, que é ministério, dom de ensino, comunicação de princípios bíblicos, dom de exortação. Pastor exortou hoje a igreja. Bom, exortação é estímulo à fé, encorajamento. Houve ao longo da história com essa palavra. A palavra exortação, ela sofreu uma mutação no seu significado, né? Quando está exortando, está descendo o porrete, descendo a lenha. Não, não é isso. Exortar é, irmãos, vamos. Estou exortando vocês, nós vamos vencer. Deus vai nos abençoar, Deus vai nos usar. Isso é exortação. Encorajar, desafiar, é exortar biblicamente. Contribuição, irmãos, é um dom, doação, generosidade, liderança, autoridade, governo, administração, misericórdia, simpatia, consolo, bondade, sabedoria, conselho sábio, palavra sábia, conhecimento, olha quantos dons, falar com propriedade, fé, crer na intervenção divina, cura, sarar mágoas e doenças físicas, milagres, realização de grandes feitos, discernimento de espíritos, percepção espiritual, línguas, falar em línguas nunca aprendidas, interpretação de línguas, tradução compreensiva, apóstolo, socorro, administração, governo, presidência, liderança. Então aqui nós temos a lista, pelo menos 19 dons. E o que nós vamos pensar é como isto vai ser
compreendido, apreendido e praticado à luz do querer de Deus. A igreja cresce. A igreja vai tendo as suas necessidades. E Deus quer usar, somos nós mesmos. Deus quer usar nós, a cada um de nós. Efésios 4 ainda, os dois últimos pontos. Evangelista, missionário, pregador da salvação em Cristo. Pastor, ministrar ao povo de Deus. Nestas 3 listas, temos aqui 20 dons espirituais distintos. Há uma leitura do texto que considera 19, aqui nós estamos considerando 20. Eu pergunto para os irmãos, quais são as nossas expectativas como crentes? O que nós desejamos fazer no reino de Deus? Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que a obra do Senhor, ela nos chama, ela é um chamamento à produtividade. A obra do Senhor é um chamamento para que eu possa cumprir aquilo que Deus sonhou para a minha vida. O grande problema é que muitos crentes, eles não sabem como vão ser usados, ou de que forma Deus pode usá-los. E é por isso, irmãos, que a gente precisa ler a palavra. Entender, para poder sermos então agora as tochas que vão ser inflamadas naquilo que nós, com certeza, poderemos produzir e que Deus quer fazer cumprir através de nós, como igreja nessa terra. Como crentes e participantes e membros do corpo de Cristo, precisamos aprender sobre os dons espirituais. Necessitamos descobrir o nosso dom. Qual é o seu dom, Genesi? Qual é o meu dom? Qual é o seu, Rita? Desta forma, descobrindo, nos deixaremos ser usados pelo Espírito e seremos instrumentos de bênçãos edificando o corpo de Cristo, que é a igreja, e cumpriremos o nosso propósito. Então esse é o desafio para nós, estarmos vasculhando. E na semana que vem, eu convido os amados para a gente continuar essa caminhada pela fé, aprendendo mais da palavra do Senhor Jesus Cristo.